da Paraíso FM. Boa noite aos vereadores e vereadora presente, funcionário da casa aqui, a Deis, Carol, tem a senhora que faz presente, a Cris, boa noite. Em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro aberta a 13ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Quero pedir ao segundo secretário, vereador Pastor Marlon, que faça a leitura do texto bíblico. Senhor presidente, Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvores. Rendei-lhe graças, e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Amém. Leitura e votação da ata da sessão ordinária do dia 11 de abril de 2023. Quero pedir ao primeiro secretário, Gugu, que faça a leitura. Ata da 12ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 17ª legislatura, folha de 001 a 003. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2023, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Avenida Ari Ribeiro Valadão Filho, número 306, reuniram-se os vereadores e vereadoras para realizar a 11ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, no horário regimental de 20 horas. A sessão foi presidida pelo presidente da Câmara, vereador João Vitor Soares. Além do presidente, estiveram presentes à sessão os seguintes vereadores e vereadoras: Agenor da Silva Basto Neto, André Luiz Rodrigues dos Santos, Eleomar Bertoldo Siqueira, Helena Maria da Conceição Gomes, Marconei Corrêa da Silva, Marlone Dias Bernardes, Renata Novaes de Freitas e Vitor Hugo Martins Afro de Torres. Verificando-se a existência de quórum para a realização dos trabalhos, o presidente declarou aberta a sessão. Pediu o segundo secretário da mesa diretora, vereador Marlones Bernardes, que procedesse à leitura do Salmo 150. Em seguida, pediu o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Vitor Hugo, que realizasse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 10 de março de 2023. Ao longo da discussão, o vereador Marconei Corrêa da Silva solicitou uma pequena correção em sua fala na fase da tribuna dos vereadores, com a ressalva, e a ata foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, o presidente anunciou a fase do expediente do Executivo e, não havendo nenhum documento para ser apresentado, passou-se então a fase de expediente dos vereadores, momento em que foram apresentados os seguintes documentos: requerimento RF 001/2023, de iniciativa da vereadora Renata de Freitas, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito que encaminhasse a esta Casa de Leis informações acerca do andamento do processo de compra do material, referente à emenda impositiva apresentada no ano passado, destinada à construção de cobertura dos ecopontos, conhecido como pontos de entregas voluntária de materiais recicláveis. Após a discussão, o requerimento foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade a indicação RF 002/2023, de iniciativa da vereadora Renata de Freitas, indicando ao Poder Executivo que seja realizada uma operação tapa-buracos nas ruas das nascentes, uma vez em que trata-se de uma rua comercial
com fluxo intenso de veículos e pedestres, bem como que seja feito o levantamento a fim de proceder com a manutenção de outras vias do município, que necessita de reparos imediatos. Após a discussão, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade a indicação RF 002/2023, de iniciativa da vereadora Renata de Freitas, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito que determine aos escalões competentes a sua administração que sejam tomadas as ações necessárias para cumprir o que determina o decreto municipal 1646/18, o qual institui o trânsito especial na Vila São Jorge em dias de feriado. Após a discussão, a indicação foi levada à votação, sendo aprovada por unanimidade e não havendo mais nenhum documento para ser apreciado, passou-se à fase do expediente terceiro. E não havendo nenhum documento para ser apreciado, passou-se à fase dos informes da presidência, ocasião em que foram deliberados os nomes dos representantes da Câmara na composição do Conselho Comunitário do Centro UNB Cerrado e CCBN 2023 a 2025, sendo indicado como titular o vereador Marconei Corrêa e como suplente a vereadora Renata de Freitas. O presidente lembrou que na sessão do dia 12 de abril será votado o veto do prefeito, artigo 5 do projeto de lei PL 002/2023, o qual autoriza a realização do convênio com a Associação Assistencial Paulo de Tarso e das outras providências. E não havendo mais nenhum informe, passou-se de imediato à fase de tribuna dos vereadores, momento em que o vereador Eliomar Siqueira justificou o motivo da ausência na sessão do dia 11 de abril, desejou boas-vindas à vereadora Renata de Freitas e ao seu filho Caluanã. Criticou a falha de comunicação acerca da divulgação, bem como a ausência de um convite para a Câmara Municipal de Vereadores para a reunião que aconteceu no distrito de São Jorge, com a Polícia Militar. Considerando a relevância da pauta entre os assuntos abordados durante a reunião, destacou a discussões acerca de reforma do posto policial do distrito de São Jorge, aumento do coeficiente de policiais na região aos finais de semana e durante o período diurno. O vereador Marlone Bernardes fez uso da palavra para desejar boas-vindas à vereadora Renata de Freitas e ao seu filho Caluanã. E não havendo mais nenhum vereador disposto a fazer uso da palavra, passou-se a fase da ordem do dia, momento em que deu-se o início da primeira discussão e votação do projeto de lei 001/2023, o qual dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e das outras providências, do qual constou a apreciação dos pareceres de 3 comissões permanentes da Casa. Primeiro foi lido o parecer de Comissão de Justiça e Redação, que opinou pela aprovação da matéria com 12 emendas modificativas e uma emenda supressiva. Após as discussões, o parecer da comissão foi levado à votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi votada e aprovada por unanimidade. Dando continuidade, passou-se a leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, que opinou pela aprovação da matéria sem emendas. Após as discussões, o parecer da comissão foi votado, aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum assunto a tratar, o presidente passou-se para a fase das explicações pessoais. E não havendo nenhum vereador candidato a fazer uso da palavra, o presidente deu por encerrada a sessão, convocado
a próxima sessão para dia 12 de abril, no horário regimental de 20 horas, tendo como ordem do dia a votação do veto do prefeito ao artigo 5 do projeto de lei PL 002/2023, o qual a autorização e realização de convênio com a Associação Assistencial Paulo de Tarso e de outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei PL 001/2023, o qual dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e de outras providências. Bem como convocado a sessão extraordinária a ser realizado logo após o encerramento da sessão ordinária do dia 12 de abril, tendo como ordem do dia a terceira discussão e votação do PL 001 para constar e lavrou-se presente a ata lida achada conforme vai à imprensa em 3 folhas com timbre da Câmara, numerada sequencialmente de 001 até 003, assinada e rubricada por todos os vereadores presentes da reunião. Algum vereador acha que tem que fazer alguma correção na ata? Bom, se não tem, como vota o vereador Andrezinho? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereadora Rene? A favor. Vereador Gugu? A favor, presidente. Vereador Leomar? A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone? Por favor, presidente. Vereador Marconei? A favor. Vereador Genô? A favor. Então a ata foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Boa noite, Paulo Sérgio, ex-vereador. Expediente do Executivo Municipal não temos. Expediente dos vereadores. Requerimento AL 06/2023. Quero pedir o primeiro secretário que faça a leitura. Requerimento AL 006/2023. Excelentíssimo senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado requer, em conformidade com o texto regimental vigente, depois de ser ouvido o plenário desta casa, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal determinar os escalões competentes da sua administração, informar se existe algum plano preventivo no que se refere à implantação de medidas de segurança em favor dos alunos do município. Haja vista onde a violência que se espalhou pelas escolas e creches do país. Sala da sessão, 12 de abril de 2023, vereador André Luiz Rodrigues dos Santos. Bom, preferência da palavra, vereador Andrezinho, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas, vereadores, vereadoras. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Paraíso FM. Boa noite especial ao nosso grande amigo, ex-vereador Paulo Sérgio. Seja sempre bem-vindo, Paulo. Serginho, aqui à nossa casa. Boa noite também à Cris, que se faz aqui presente. Seja muito bem-vinda aqui também. E aos nossos colaboradores aqui da casa. Bom, senhor presidente, antigamente a gente só via esses noticiários pela televisão e de uma forma internacional. Infelizmente, essa onda de violência chegou aqui no nosso país e de uma forma muito preocupante. Só para vocês terem noção dos casos mais recentes, nós tivemos agora o de Blumenau, onde 4 crianças foram mortas e 5 ficaram feridas. Nesta segunda-feira, duas estudantes ficaram feridas em um outro ataque a uma escola em Santa Teresa, aqui em Goiás. E um dia antes, na zona sul de Manaus, foi registrado um caso de violência em uma escola particular. Então, pessoal, para vocês terem noção da gravidade, vejam bem. Só no último final de semana, o Ministério da Justiça identificou mais de 500 perfis fake nas redes sociais com apologia à violência nas escolas. Dentre esses 500, temos um caso que é aqui de Alto Paraíso de Goiás. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de falar sobre esse caso, um perfil falso que foi criado nas redes sociais, marcando um massacre, um atentado no Colégio Moisés, aqui da nossa cidade. Então, esse requerimento ele é importante no sentido de saber quais ações, né, estão sendo tomadas em prol do combate à violência
nas nossas escolas municipais. Eu acredito que não vamos esperar acontecer uma tragédia para poder a gente tomar providências. Afinal, escola é lugar de educação e não de violência. Com isso eu peço o apoio dos senhores e das senhoras, porque eu acredito que essa matéria é de grande importância aqui para a nossa cidade, tendo em vista medidas em prol da violência nas nossas escolas municipais. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito do requerimento? Não tem como vota vereador Agenor. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Pastor Marlone. A favor, presidente. Vereador Eliomar. A favor, presidente. Vereador Gugu. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Bom, o requerimento do colega foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento RF 02/2023. Peço ao primeiro secretário, Vitor Hugo, que faça a leitura. Requerimento RF 002/2023. Excelentíssimo senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, a mobilidade urbana nas ruas do distrito de São Jorge recebe frequentemente inúmeras reclamações da população, principalmente em épocas de feriados e finais de semana, quando há um aumento considerável no fluxo de veículos. E por essa razão, a vereadora que subscreve em conformidade com o texto regimental vigente, depois de ser ouvido do plenário desta casa, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhado a esta Casa de Leis informações acerca de ativação do estacionamento na região com vistas a minimizar o problema de mobilidade. Sala das Sessões, 12 de abril de 2023, vereadora Renata Novaes de Freitas. Bom, preferência da palavra vereadora Rene. Obrigada, presidente. Boa noite a todos e a todas. Vereadores, vereadora Helena, Cris, do Mandato Coletivo Permacultural que se faz aqui presente, meu filho, Calanã, os funcionários da casa. Presidente, esse requerimento ele vem de encontro ao que foi apresentado ontem e a gente fica sabendo como os ouvintes acompanham mesmo as sessões, né? E imediatamente já fomos contactados para fazer essa ressalva, que uma coisa que pode minimizar o trânsito em São Jorge, especialmente em dias de feriado, é justamente o estacionamento que foi criado, mas nunca foi ativado. Então, o que a gente gostaria de saber através desse requerimento são as medidas que estão sendo tomadas para ativar esse estacionamento em São Jorge e como isso se dará, né? Se vai ficar pronto até antes do próximo feriado, enfim, para a gente acompanhar esse andamento. E essa é uma solicitação, então, dos moradores de São Jorge. Peço aos vereadores e vereadora que acompanhem favoravelmente a esse requerimento. Mais algum vereador gostaria de falar a respeito do requerimento? Bom, não temos como vota, Gugu. A favor, presidente. Vereadora Rene. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Vereador Eliomar. A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone. A favor, presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Agenor. A favor. Bom, o requerimento da colega foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Eu quero passar a presidência ao vice-presidente, porque aqui tem uma indicação, né, da minha autoria que vai entrar e para mim voto eu tenho que passar para os trabalhos para ele. É uma honra voltar a assumir o comando dessa Casa de Leis por alguns minutos. Obrigado, presidente. A indicação... É a sua indicação, né? Indicação JV01/2023. Cadê ela? Já está aí? O secretário, por favor, faça a leitura. Indicação JV 001/2023 ao excelentíssimo vereadores da Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás. Senhores vereadores, considerando o grande fluxo de veículos que se acessa à Rua dos Bálsamos, o vereador que se subscreve indica na forma regimental vigente, depois de ser ouvido pelo plenário desta casa, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que realize os estudos necessários com vista de implantar 2 quebra-molas na referida rua,
a fim de disciplinar o trânsito na localidade, garantindo a segurança dos que trafegam no local. Sala das Sessões, 12 de abril de 2023, vereador João Vitor Soares. Bom, antes de passar a palavra para o autor da indicação, quero só estender meus cumprimentos ao ex-vereador Paulo Sérgio, que se encontra aqui em nosso recinto, né? A nossa companheira, nossa amiga Cris, também, seja bem-vinda. Ao Caluanã, que está ali, deve estar cochilando, dormindo essa hora, né? O nosso, eu acredito, deve ser o Fábio, que está na Rádio Comunitária, e os nossos ouvintes. Meu boa noite a todos. E a indicação está, então, para a sua discussão e posterior votação. Inicialmente, a palavra está com o autor, senhor vereador João Vitor. Bom, vereador, várias pessoas têm me procurado, né, a respeito ali que aquele asfalto ficou bom. É asfalto ali do lado do posto Vale da Lua, né, esse asfalto novo foi feito ali no setor Planalto. E as pessoas estão andando assim em alta velocidade ali. E eu não sei se tem procurado o senhor, mas eu estava junto com o vereador Gugu quando o pessoal ligando também para ele. E aí eu acho que 2 quebra-mola ali resolviam o problema. Ali que eu tô vendo a hora de matar alguém, que tem umas pessoas ali que passam em alta velocidade mesmo. Aí quero pedir os colegas que ajudam na aprovação dessa indicação. Só isso, obrigado. Bom, pergunto se mais algum vereador quer discutir a indicação do colega. Não? Então vamos para a votação. Como vota o vereador Gugu? A favor, presidente. Vereadora Rene? A favor. Vereadora Helena? A favor. Vereador André Luiz? A favor. Vereador Genô? A favor. Vereador Marco Ney? A favor. Vereador Pastor Marlone? A favor, presidente. Vereador João Vitor? A favor. Então, a indicação JV 01/2023 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e, nesse momento, eu retorno a presidência para o seu titular, então, o nosso vereador João Vitor. Ok. Quero pedir ao primeiro secretário que faça a leitura de um ofício, presidência 031/2023. Só para informar essa casa de lei do que. Ofício presidente 031/2023 ao senhor Lucas Alberto Visoto Júnior, presidente da Goinfra, Goiânia, Goiás. Prezado senhor, a par de meus cordiais cumprimentos, o ciente especial atenção do governo do estado com a rodovias estaduais, sirvo-me do presente para solicitar que seja realizada a recuperação urgente da GO 239, no trecho que compreende o município de Alto Paraíso de Goiás e o distrito de São Jorge, uma vez que a estrada se encontra-se em péssimas condições, oferecendo grandes riscos aos motoristas e que trafegam diariamente pela referida GO. Ciente da especial atenção e zelo com a infraestrutura do Estado, agradeço imensamente o aguardo e deferimento. João Vitor Soares, presidente da Câmara. Foi lido esse ofício só porque a gente vai estar lá na Goinfa na sexta-feira de manhã e vamos aproveitar e entregar. Aquele dia que eu fui lá em São Jorge levar a chave do carro, vereador Andrezinho, aí eu vi que está bem buracada a estrada. Só isso. Bom, expediente terceiro não tem, informe da presidência, só avisar que hoje vai ter extraordinária no encerramento dessa sessão. Tribuna dos vereadores. Algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Eliomar, com a palavra. Vou ser breve. Nós estaremos levando ao presidente da Goinfra, Lucas Visoto, que já mudou, como disse a vereadora Rene, né? Já não é mais o Dr. Pedro Salles. O Dr. Pedro Salles vai ser presidente agora da CEINFRA, uma nova secretaria que foi criada, que é acima das demais, que vai ser a secretaria que coordena as demais secretarias. Então é o seguinte, nós tivemos aqui, foi mencionado nessa casa, sobre um bueiro aqui na GO 239, trecho Alto Paraíso, Nova Roma, aqui no local chamado Pedra Ruim, né, acima, próximo à entrada do Moinho. E eu fiquei muito preocupado porque eu tive conversando com o engenheiro Carlos Andrade, que
é meu amigo pessoal, né? Além de ser o fiscal da Goinfra durante muitos anos aí. E no ano de 2020, quando o então prefeito ainda era o senhor Martinho Mendes, foi feito um levantamento nessa rodovia, e foi feito inclusive um levantamento fotográfico desse bueiro, que fica localizado a 5,4 quilômetros aqui de Alto Paraíso, que é no local que eles chamam de Pedra Ruim. E lá, esse levantamento fotográfico mostra que a situação lá já era gravíssima, correndo risco de morrer pessoas ali em 2020. E de lá até agora não foi tomado nenhuma providência. Então, hoje, já está saindo, o vereador Paulo Sérgio, já está no meio da rodovia, já está saindo aqueles buracos, sabe? Porque está ficando só a capa por cima da estrada e o resto já está tudo tomado pela erosão. Se passar um carro pesado, ele vai morrer gente. Então a minha preocupação muito é com isso. E eu gostaria de ler para os senhores o que foi dito no relatório do Carlos Andrade para o então responsável em Goiânia, isso em 2020. O doutor Reginaldo era, na época, o engenheiro gerente da área de obras da Goinfra em 2020. E foi dito o seguinte, está aqui, esse documento é oficial. Bom dia, Reginaldo. Segue as fotos de uma erosão localizada no quilômetro 4,5 da GO 239, trecho Alto Paraíso, entre a GO 116, SR 29, 239, EGO 020, que precisa ser eliminada. Haja vista que a sua progressão ocasionará em interrupção do tráfego na serra e também possíveis acidentes. Como se vê nas fotos, nesse trecho, não tem como fazer desvio. A solução que vejo é o aumento da largura da pista no sentido do corte, com execução de banquetas, sendo o material retirado lançado na parte erodida, com a devida recuperação do bueiro e correção do traçado nesse ponto, eliminando uma curva. Já fiz uma consulta prévia no ICMBio de Alto Paraíso para ver se nossa dispensa de licença ambiental para as faixas de domínio atenderia esse serviço, mas me informaram que não é possível e que temos que tirar uma licença específica. Portanto, face a necessidade urgente de execução desse serviço, peço que seja providenciado projeto executivo do mesmo e a licença ambiental específica para a posterior ordem de serviço. Isso foi em 2020. Em 2020 ainda, exatamente no dia 5, aos 5 dias do mês de abril de 2020, foi feito um despacho, que está aqui o número, que eu vou entregar na mão do presidente depois da manhã de manhã, sugerindo à diretoria da Goinfra a abertura de um processo para o projeto de execução da obra, em 2020. E até hoje ninguém tomou nenhuma atitude. Então está aqui a diretoria de manutenção. Sugere relatório fotográfico, documento tal, que já foi lido, para eliminar, haja vista que sua progressão ocasionará interrupção de tráfego, tal. Como se vê nas fotos, esses trechos não tem como fazer desvio, tal. Então vem tudo isso aqui, solicitando à diretoria, isso em 2020, que fosse feito um projeto com urgência. E até 2023 não foi feito nada quanto a isso. E o relatório fotográfico, que eu vou levar também, mostrei para alguns aqui, dá para ver que essa erosão que tem aqui hoje, e que é de assustar, era a de 2020. Imagine a erosão que está agora em 2023. Então, assim, o medo que eu tenho, colegas vereadoras, vereadores e ouvintes, é que um veículo pesado ou um ônibus com crianças passe ali, porque está só uma casca por cima, a erosão já comeu a parte de baixo do bueiro toda. Então passe um veículo pesado ali e essa casca não suporte o peso e venha cair, e ali é um despenhadeiro de 200 metros de profundidade. Não vai sobrar nem a alma de quem cair ali, entendeu? Então o meu medo é que ocorra um acidente com vítimas fatais. E tem que se tomar providências antes que isso aconteça, aí que depois as famílias vão buscar a indenização, mas a indenização não vai trazer a vida de quem morreu de volta. Tá? Então, eu vou estar levando, nós já cobramos, o prefeito semana passada fez um vídeo junto ao presidente da Goinfra, eu acho que a maioria dos senhores vereadores e da comunidade viram, e eu vou estar amanhã, talvez não dê tempo, depois amanhã, na parte da manhã, né, vereador João, eu vou estar na porta da Goinfra para falar com o presidente e com o diretor de obras,
para entregar novamente toda essa documentação, todo esse dossiê na mão dele e falar com todas as letras. Se acontecer um acidente grave e houver morte naquele trecho ali, a culpa é exclusivamente de vocês, porque vocês estão sendo avisados desde 2020 que pode ocorrer acidente com esse nível de gravidade e até agora vocês não tomaram nenhuma providência. Então é só para os vereadores terem consciência. E esse ofício que eu estou levando já está assinado por mim. Se mais algum vereador quiser carimbar e assinar também, vai ser um prazer contar com a assinatura dos demais. Fiquem à vontade, tá bom? Era o que eu tinha para hoje, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereadora Helena, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, senhores colaboradores, ex-vereador Paulo Sérgio, nossa amiga Cris, nossos ouvintes. Senhor presidente, só quero fazer aqui um comentário sobre a Rua dos Cristais. A Rua do Canaã hoje ela é mão única. E a Rua dos Cristais é aquela rua ali onde fica a Estação Aroeira. Na semana passada, eu pude presenciar 3 acidentes. Na verdade, 2, mas ocorreu 3. Porque o fluxo lá, ele ficou enorme agora, porque a Rua do Canaã ela é uma única e ficou aquela rua. E ela é uma rua que tem um comércio que todos os carros estacionam ali, 2 comércios grandes que todos os carros estacionam. Então, tá uma confusão danada. E eu estava na hora e fui abordado lá e o pessoal me chamou para ver, né? Que eu sempre estou nesses lugares na hora mais difícil. E aí o pessoal chamou para ver exatamente na hora que bateu o carro ali, porque tinha os 2 lados dos carros estacionados e não tinha como passar, né? Então, assim, só chamar a atenção e ver o que a gente pode estar fazendo. Vamos mandar um expediente para o prefeito pedindo o que se pode fazer por aquela rua, porque ela realmente ficou uma rua difícil. O que está acontecendo? Os carros estacionam dos 2 lados, então para passar, o carro está subindo na calçada para poder ter acesso do outro lado. Ou então fica um carro do lado buzinando e outro carro do outro buzinando para quem está ali no meio sair. Mas sair como se não tem saída? Né? Então, essa rua realmente está uma confusão, né? E precisa ser revista. Outra coisa, senhor presidente, eu faço aqui um convite em nome do presidente Lucas, da Associação Quilombola Povoado do Moinho, para o lançamento do projeto Trilha do Cavaleiro, que acontece agora dia 22, lá no Povoado do Moinho. É uma parceria da Associação Quilombola, Fundação Boticário e ICMBio. Então, ali, dia 22, será o lançamento desse projeto. Acredito que vocês irão receber aí o convite, mas desde já, se porventura não o convite ver, ele já pediu para convidar todas vossas excelências para estarem ali prestigiando, né, esse evento de tão importante para o nosso povoado Moinho. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de... Vereador Pastor Marlone. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento meus pares, vereadora Helena, vereadora Rene. Cumprimento meu amigo Paulo Sérgio, ex-vereador, a senhora Cris, sou funcionário da casa. Senhor presidente, eu estava ouvindo o nosso vereador Eliomar com essa grande preocupação, né? E eu não entendi que sobre a questão aqui dessa GO, a questão ambiental, porque a manutenção tem que ter autorização ambiental para fazer a manutenção? Posso falar, senhor presidente? Vereador Marlone, se for usado especificamente a faixa de domínio, não. Mas nesse caso específico lá, sim, porque vai ter que fazer um corte na serra lateral, né, que de um lado é uma serra muito, muito alta, né? Então, para fazer esse trabalho na serra, é um trabalho mais técnico e difícil de ser feito, e tem que ter licença ambiental. Até porque também o trabalho que tem que ser feito para segurar esse bueiro, que chamam de escadas, tem que ser com aterro lá de baixo, e isso vai criar um impacto no solo, né, de um modo geral, na vegetação em volta e tudo. Então, para fazer esse tipo de trabalho, tem que ter licença ambiental, sim. Ok, vereador, obrigado pela orientação. Senhor presidente, outra coisa que é do conhecimento de todos nós,
uma ação, uma obra que foi feita aí pelo senhor prefeito, já era uma demanda de muitos outros vereadores, né, que foi aqui a gente, algumas ruas, colocar mão única. E o que a gente percebe é que isso não está sendo respeitado. As pessoas continuam, eu estou até aproveitando aqui a fala da vereadora Helena, que algumas ruas que é proibido você trafegar ao posto, que seria então mão única, a gente percebe que o que está acontecendo é o pessoal fazendo contramão. E por incrível que pareça, o turista vem e ele fica atento às placas, que é as placas de proibição, aquela coisa toda. E o que a gente percebe que são realmente condutores aqui da cidade que estão fazendo então essas contramão. E eu não sei, porque se a prefeitura ela fez o convênio, porque para a polícia militar aplicar multa, porque me ajuda aí, municipal, né? Eu acho que a prefeitura tem que participar diretamente dessas decisões, porque está dentro do município. E me parece que tem que fazer o convênio com a polícia militar para que eles possam, então, estar aplicando as multas, né? Porque se for só para enfeito, que existe essa sinalização, eu não sei se isso vai adiantar muito, que é muito importante. Mas se não houver uma fiscalização, não houver uma punição, para aqueles que fazem, uma coisa é a pessoa fazer por o não conhecimento, outra coisa é diariamente a pessoa estar fazendo aí essas contramãos. Isso pode até gerar acidente e tudo. Eu não sei se algum dos vereadores aqui sabe sobre esse convênio, se a Polícia Militar, ao deparar com a situação, se eles podem fazer a multa, se pode aplicar multa, se tem validade pelo fato de não ter um convênio com o município. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vereador Marconei, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora. Boa noite, Paulo Sérgio. Bem-vindo à casa. Boa noite, Cris. Boa noite a todos os ouvintes da Paraíso FM. Boa noite aos colaboradores da casa. Bom, presidente, hoje eu queria fazer somente um agradecimento ao Murilo, que inclusive é participante do mandato coletivo, ao Vitinho, que é do PSB, né, parceiro do Murilo também, e ao deputado Elias Vaz, que destinou para o município de Alto Paraíso 5 poços artesianos, os quais inclusive já foram demarcados, né. No último dia 4 estive com a Codevas fazendo a marcação do poço artesiano lá no assentamento Silvio Rodrigues, que é uma região que tem muita dificuldade de água, né? E também teria outro no Esusa e mais alguns na região do Sertão e Moinho. Então esses poços serão de grande importância, porque inclusive está atendendo pessoas que estão há muito tempo esperando o poço artesiano ser instalado, né? O poço artesiano que foi perfurado ainda na gestão do Martinho, né? Já passa de 2 anos e a prefeitura simplesmente ainda não quis fazer essa instalação. E eu fico até triste com essa situação, porque essa semana eu recebi a notícia de pessoas que estão vendendo os lotes, né, indo embora, por conta de não aguentar mais estar buscando água em bicicleta, em carrinho de mão. Então é uma situação complicada que a gente vive ali em algumas regiões, né? O próprio Ministério Público já determinou que os poderes executivos façam a instalação de água em toda a região, né? E, inclusive tem um recurso já aprovado, quase 2 milhões de reais, e o INCRA está aguardando apenas a contratação de um novo engenheiro, que inclusive está sendo atrasada essa contratação pela falta de superintendente, que como mudou a gestão, então o INCRA ainda está sem superintendente. E assim que for nomeado um novo superintendente, vai ser já contratado esse engenheiro para resolver de uma vez por todas essa questão da água, tanto no assentamento Silvio Rodrigues e no assentamento Esusa, que no total serão mais de 5 milhões investidos ali na região para organizar toda essa questão da água. Era somente isso, presidente. Obrigado, boa noite. Pois é, o vereador, antes de eu passar para o próximo vereador, tem esses postos artesianos que foi liberado lá na região do Sertão, onde vai ser construída a escola. A gente está precisando de um posto artesiano lá também. E outra coisa esse ofício que eu estou fazendo aí para mandar para a Goinfra, eu queria que todos os vereadores que pudessem assinar comigo, viu? Vereador Gugu, com a palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Renata, vereadora Helena, os demais vereadores, funcionários da casa e nosso público ali, Serginho, e a outra é Cris, né? Presente, e os ouvintes da Paraíso FM. Senhor presidente, eu quero usar a palavra só mesmo para falar sobre a reunião que tivemos, audiência lá, né, no Polo, que fiz o convite aí em nome da associação para os demais vereadores. Esteve presente o vereador Andrezinho, o prefeito Marcos Rico, eu e o pessoal do INCRA. SEMAD não veio, que era para ter vindo algum representante da SEMAD, e o pessoal também das associações, tanto da Exusa Folador e a Docelina, são duas associações que lá é um problema sério, né? Mas pelo menos pelas conversas deu bom andamento. O INCRA fez proposta de regularizar e assentar as famílias. O prefeito também se prontificou de estar ajudando na área da estrada, que tem uma área de acesso lá que a briga maior é porque o INCRA só tem 29 lotes e precisa de ser aberto mais 29 e o INCRA não entra com a estrada. E o prefeito se prontificou que, da parte dele, se o problema fosse só a estrada, que estaria pronto. E só dizer que foi um sucesso a reunião. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador? O vereador Andrezinho com a palavra. Boa noite a todos e a todas mais uma vez. Só a título de conhecimento, o vereador Pastor Marlone, a vereadora Helena, que tocou nesse assunto da questão de mão única. Hoje, infelizmente, o município não possui nenhum convênio assinado com a Polícia Militar, tampouco com o DETRAN. Haja vista que precisa também do DETRAN para poder fazer as atuações aqui na cidade. E lembrando que no ano passado nós aprovamos aqui na estrutura administrativa uma criação de agente de trânsito. Ou seja, hoje a prefeitura tem toda a estrutura para começar a atuar também com relação a essa questão, além de dar andamento, dar mais celeridade com relação a firmar esse convênio com esses órgãos competentes. Infelizmente, a Polícia Militar não pode fazer nada, porque está dentro do perímetro urbano, né? E então fica aí uma cobrança para a administração pública firmar esse convênio para que a Polícia Militar possa atuar. Além disso, existe também o município pode também entrar nesse rol de atuação, porque já tem cargo criado e pode também criar uma lei municipal dando poderes para esse agente de trânsito atuar também aqui na cidade. Então acredito que cabe um requerimento, o vereador Pastor Marlon que tocou aí no assunto, cobrando da administração, né, andamento para firmar esse convênio com a Polícia Militar, até mesmo para ter esse respaldo aí e também para que eduque, né, a nossa população aqui com relação à mão única. Essa questão que a vereadora Helena trouxe aqui, realmente procede, vereadora, eu já estive ali e eu vejo a loucura que é aquela rua ali do estabelecimento do Welcome, o Hortifruti. Realmente, realmente é muito complicado aquela rua. Ficou muito sobrecarregado, porque realmente as pessoas, parece que só tem aquela rua para poder passar, mas justamente também por conta dos comércios que existem ali, naquela localidade. E um outro assunto também, agradecer o convite do vereador Gugu, que nós participamos também eu participei também juntamente com ele dessa audiência pública lá no Polo para tratar sobre regularização fundiária, especialmente com relação à comunidade lá do Exusa, Fulador, vereador, Docelina e o outro nome? Afolador, exatamente. Infelizmente, mais uma vez, e fica aqui o meu repúdio, a SEMAD não compareceu, mas para vir notificar, para vir multar, eles estão prontos para vir aqui para a região. Mas para participar de uma reunião tão importante em que nossa comunidade vem sofrendo há muitos anos, eles não compareceram mais uma vez. Eu acredito, vereador Gugu, que cabe recorrer aos nossos deputados para que faça o convite formal e notifique a SEMAD para estar participando também, juntamente com o INCRA, para poder dar andamento nessa questão. Chega de sofrimento da comunidade com relação a essa regularização fundiária que há muitos anos se estende aqui na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos mais uma vez. Mais algum vereador? Vereadora Rene com a palavra. Boa noite mais uma vez. Vou ser muito breve aqui. O assunto da noite está sendo também acessibilidade, né? E agora que sou mãe e ando de carrinho com meu filho,
percebo que não tem calçada na cidade. Quando tem calçada está toda esburacada, o acesso às calçadas estão terríveis, e fico pensando muito nos cadeirantes também, né? Tem alguns cadeirantes no nosso município que têm muita dificuldade de transitar por Alto Paraíso, porque as calçadas estão horríveis. Além disso, bem lembrado aqui pela Cris, também reforçando a fala do nobre colega Marlone, falta fiscalização, porque as poucas rampas de acesso para cadeirantes e carrinhos muitas vezes são fechados por carros que estacionam na frente desses lugares, né? Então falta, além de fiscalização, também uma campanha de conscientização para os moradores de Alto Paraíso, de Goiás, para que respeitem, então, essas outras formas de vida que não têm a mesma locomodade, locomodade? Eu falei errado. Locomoção, obrigada, que nós temos, né? Então, já falei até com a nossa funcionária aqui da casa, bem competente, a Carol, para estar fazendo uma indicação para que se comece estudos necessários para melhoramento das calçadas do nosso município e também acesso aos comércios. Muitos dos comércios não têm também essa rampa de acesso, né? Restaurantes e etc, etc. Então fica aí também para a gente valorizar essas outras formas de vida aqui na nossa cidade. Obrigada, presidente. Mais algum outro vereador gostaria de fazer uso da tribuna? Bom, não temos, então, a mensagem do veto do prefeito, o artigo 5º do PL 02/2023. Quero pedir ao vice-presidente que faça a leitura. Bom, eu gostaria sim, de saber dos vereadores se ler só o encaminhamento do prefeito ou se é necessário ler todo o que foi lido no dia em que chegou o veto, todo aquele documento foi encaminhado. Se for, eu vejo que é importante, na minha opinião, e eu quero até vou solicitar a leitura, do parecer jurídico da assessora jurídica da Câmara. Eu gostaria que esse parecer fosse lido, até para que assim, acho que os vereadores todos têm acesso, mas para que os ouvintes, é bom que os ouvintes também se interem. Os vereadores acham que, pode fazer essa pergunta, presidente, se os vereadores acham que é necessário Pode sim. tudo? O que vocês acham? A maioria... O relatório que veio do prefeito, tudo novamente? Vocês acham que é necessário ler tudo? O Marconei, que é o mais interessado, o que o senhor acha? Bom, necessidade não tem, mas não tem óbice não, caso a maioria... Estou falando assim, porque é um relatório longo, né? Se quiserem ler, não tem problema. Estou falando assim, o que vocês preferem? Então vamos ler, né? Não tem problema. Oi? Já foi lido, né? Já foi lido. Já foi lido uma vez na sessão. Então não precisa? Então tá, então aqui só vou ler o encaminhamento que o prefeito fez e vou ler o parecer jurídico que foi encaminhado, o parecer jurídico da nossa assessoria jurídica, eu vou ler o parecer dela para que os vereadores possam se embasar ainda melhor, né? E também para conhecimento das pessoas, certo? Agora eu vou usar o óculos, vereadora Reni. Excelentíssimo senhor João Vitor Soares, presidente da Câmara Municipal, Alto Paraíso, 21 de março de 2023, assunto, encaminhamento de razões de veto. Prezado senhor, a parte de cumprimentar a Vossa Excelência e os demais vereadores, utilizamos o presente para encaminhar razões pelas quais foi oposto o veto ao PL 02/2023, retirando do corpo normativo o artigo 5º. Então, isso nós já lemos no passado, né? Certo de vossas correta apreciação por parte da Secretaria da Casa de Leis, subscrevemos-los. Tá? Então, isso é só a menção do veto. Eu vou ler o parecer que foi encaminhado à a nossa doutora Sara Grace Nery Almeida de Carvalho, que é assessora jurídica da Câmara. Parecer jurídico 12/2023, interessado Câmara Municipal de Alto Paraíso, Goiás, emenda, resposta ofício Secadim 27/2023, relatório. Trata de parecer jurídico... Esse é esse mesmo. Caleb, esse parecer jurídico é o do veto ou é o do projeto como um todo? Porque ela fez um parecer específico do veto. A respeito do veto do artigo 5º. Ah, tá. Solicitado pelo presidente na forma a respeito. Obrigado, Caleb, porque eu estou lendo e não estou prestando atenção. Trata-se de parecer jurídico solicitado pelo presidente da Câmara de Alto Paraíso a respeito do veto do artigo 5º ao projeto de lei ordinária 02/2023, sancionado na Lei 1084/2023. O breve relatório passa-se ao parecer opinativo. Fundamentos jurídicos.
Competência e iniciativa. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 52 da Lei Orgânica Municipal, depois da aprovação do projeto de lei na Câmara de Vereadores, compete ao prefeito municipal sancionar ou vetá-lo no prazo de 15 dias úteis e comunicar à Câmara Municipal com os motivos de veto no prazo de 48 horas in verbis. Artigo 52. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, à Câmara Municipal as razões do veto. O regimento interno da Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás também apresenta a mesma disposição do parágrafo 1º, artigo 223. Se não, veja, artigo 223, parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte constitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 45 horas à Câmara as razões do veto, grifado. Assim, essa assessoria jurídica opina favorável à tramitação do veto na forma prevista na Lei Orgânica e no regimento interno da Câmara de Alto Paraíso de Goiás. Das razões do veto. Após o recebimento do projeto de lei 02/2023, aprovado pelos novos vereadores dessa Casa Legislativa, o prefeito apresentou o veto parcial a fim de retirar o texto legal a proposição contida no artigo 5º, o qual dispõe sobre autorização legislativa, objeto da referida lei, possui validade de 12 meses, podendo ser prorrogado dependendo da necessidade. As razões do veto apresentou-se como justificativa, em síntese, que essa disposição, ao limitar a autorização legislativa pelo prazo de 12 meses, condicionando a prorrogação à verificação da necessidade por parte do Legislativo, adentra em matéria de competência do Poder Executivo, ferindo o princípio da harmonia e separação dos poderes. Inicialmente, cumpre esclarecer que, conforme exposto anteriormente por essa assessoria jurídica, no parecer jurídico 04/2023, em atenção ao disposto no inciso 38 do artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, entende-se que a celebração de convênio é uma prerrogativa do chefe do Executivo, que pode utilizá-la quando houver interesse público mediante autorização legislativa, quando exigido em lei. Manifestou-se também o entendimento de que não há exigência legal quanto à autorização legislativa para a autorização legislativa como requisito indispensável para a celebração do convênio entre o município e a referida entidade assistencial. Contudo, não se vislumbrou óbice de que tal celebração fosse realizada mediante autorização do Poder Legislativo Municipal. Assim, como a iniciativa de envio do referido projeto se deu por decisão do chefe do Poder Executivo, infere-se que este optou por requisitar o crivo do Poder Legislativo ao requerer autorização legislativa, mesmo que dispensável, não tendo ocorrido no presente caso vício de iniciativa. Entretanto, quanto à emenda, sabe-se que os vereadores detêm prerrogativa de apresentar a emenda aos projetos legislativos em trâmite. Tal direito, inclusive, está expresso nos termos do artigo 179, 180 e 181 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás. Artigo 179. Emenda é a proposição apresentada como acessório de outra. Parágrafo 1º. Emenda podem ser sucessivas, supressivas, substitutivas, aditivas, modificativas ou aglutinativas. Primeiro, emenda supressiva é a que manda suprimir em parte ou em todo o artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto. Segundo ou 2, emenda substitutiva é a que deve ser colocada em lugar do artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto. 3, emenda aditiva é a que deve ser acrescentada aos termos do artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item do projeto. 4, emenda modificativa é a que se refere apenas à redação do artigo, parágrafo, inciso, a linha ou item que altera a sua substância. 5. Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas ou destas com o texto, por transação
transação mesmo, tendente à aproximação dos respectivos objetos. Parágrafo 2º. A emenda apresentada a outra emenda denomina-se subemenda. Parágrafo 2º ainda. Emenda apresentada a outra emenda denomina-se subemenda. Parágrafo 3º. Emendas e subemendas recebidas serão discutidas e se aprovadas, serão ajuntadas com o projeto encaminhado para deliberação. Artigo 180. Os substitutivos, emendas e subemendas serão recebidos até a primeira discussão do projeto original, que subscritas pela maioria dos membros da Câmara. Artigo 181. Não serão aceitos substitutivos, emendas ou subemendas que não tenham relação direta ou imediata com a matéria da proposição principal. Nesse sentido, o que tange à aferição do exercício do poder de emenda pelo Poder Legislativo ao projeto de lei de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, nos termos apenas temos apenas uma vedação prevista na Constituição Federal de 1988. O inciso 1 do artigo 63, reproduzido na lei orgânica, em atenção ao princípio da simetria, o qual seja, quando houver aumento de despesa prevista nos termos do parágrafo único do artigo 48 in verbis. Artigo 48. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre. Parágrafo único. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvadas as emendas ao projeto de lei e orçamento anual ou aos projetos que os modifiquem, observando-se os dispostos no artigo 111, parágrafo 3º da Constituição Estadual. Em decisão sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já manifestou o entendimento que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo, desde que não ocorra aumento de despesa e haja estreita pertinência nas emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo, mesmo que sigam respeito à mesma matéria, conforme julgado abaixo e transcrito. Constitucional. Ação direta de constitucionalidade, Lei 7.732/2012, do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a fixação do efetivo da Polícia Militar. Emenda parlamentar ao projeto de lei de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, criação do quadro de oficiais veterinários, distribuição de quadros de assessorias militares, dos poderes judiciários, do legislativo, presidencial, parcial. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Legislativo pode emendar o projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não ocorra aumento de despesa e haja estreita pertinência das emendas com o objeto do projeto que é encaminhado ao Legislativo, mesmo que sigam a mesma, mesmo que digam respeito à mesma matéria. Roberto Barroso, Tribunal, e assim vai. Vixe, é longe, é grande, estranho, rapaz. Isso é só uma resolução do STJ, do Renato Barroso, e que não diz muito respeito ao nosso caso. Só pode saltar essa leitura e ir direto para os fatos mesmo? Pode ser? Desse modo, a assessoria jurídica acompanha o entendimento da Suprema Corte de que o vereador pode apresentar emenda em proposição de competência privativa ao chefe do Poder Executivo, desde que não aumente as despesas ou disponha sobre matéria estranha à proposição, sob pena de se configurar verdadeira exorbitância. Contudo, por uma questão lógica, as emendas também são sujeitas a todos os demais limites constitucionais e legais. Dado isso, no caso da redação do artigo 5º, objeto do presente parecer, em uma leitura estritamente objetiva do texto, entende-se que de maneira inequívoca que a proposição limita o prazo de autorização legislativa a um período de 12 meses, podendo ser prorrogada dependendo da necessidade. Nesse caso, observa-se que, ao exercitar sua prerrogativa de emenda, o Poder Legislativo extrapolou sua competência ao impor uma autorização antes dispensável, caso o Poder Executivo decida prorrogar prazo do convênio. Isso porque, conforme se observa de forma clara e inequívoca
a legislação municipal, principalmente a disposição contida no inciso 38 do artigo 72, determina que o chefe do Poder Executivo pode firmar convênio mediante interesse público, mediante autorização legislativa, quando exigido em lei. Ora, antes do PL 25/2023, com disposição contida no artigo 5º, não havia qualquer exigência legal condicionando a afirmação de convênio à autorização legislativa. Entretanto, o artigo 5º, objeto do presente veto, estabelece tal exigência legal, visto que estabelece que, passado o prazo de 12 meses, o Poder Executivo somente poderá prorrogar o convênio mediante demonstração de necessidade perante o Poder Legislativo. Nesse caso, a jurisprudência atual é pacífica, no sentido de que é inconstitucional a submissão prévia ao Poder Legislativo para afirmação de convênio, por violar o princípio da separação dos poderes, conforme se verifica nos julgados abaixo relacionados. Aí vem alguns julgados aqui de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 26 e 28 da Lei Complementar 149 de 2009, do Estado de Roraima, aprovação prévia pela Assembleia Legislativa nos termos da cooperação e similares firmados entre os componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, sistema daquele Estado, impossibilita julgado procedente. Primeiro, é inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes, a submissão prévia do Poder Legislativo Estadual para aprovação dos instrumentos de cooperação firmados pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA 2. 2. A transferência de responsabilidade ou atribuições de órgãos competentes do SISNAMA é igualmente competência privativa do Poder Executivo e, dessa forma, não pode ficar condicionada à aprovação prévia da Assembleia Legislativa. 3. Ação direta julgada procedente. STF Roraima, número 077-4018-47, 2009, 100000, relator ministro Ricardo Lewandowski. Não é aquele que faz gol não, viu gente? É outro. Outra, medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar, emenda à lei orgânica do município de Caçu. Exigência prévia de autorização legislativa para a celebração de convênio, acordos, contratos e outros ajustes. Competência privativa do prefeito. Violação aos princípios de separação e independência dos poderes. Deve ser deferido a medida cautelar para suspender a eficácia da emenda à lei orgânica do município de Caçu, que passou a exigir a prévia autorização legislativa para a celebração de convênios, acordos, contratos, consórcios e outros ajustes, em razão de suposta ofensa aos princípios da separação e independência dos poderes, já que se trata de matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Medida cautelar deferida. TJ Goiás, relator José Carlos de Oliveira, data 27/6/2019, órgão especial, tal, e sim. Desse modo, entende-se que o artigo 5º cria uma subordinação ao Poder Executivo, caso seja verificada a necessidade de prorrogação desse convênio com a Associação Essencial Paulo de Tarso, o que, de fato, fere a independência e harmonia entre os poderes. Assim, quanto à proposição do artigo 5º, essa assessoria jurídica entende que, no mérito, trata-se de disposição contrária ao princípio da separação dos poderes, podendo ser considerada inconstitucional, motivo pelo qual opina pela manutenção do veto. Conclusão. Diante do exposto, salvo o melhor juízo, essas são as considerações da assessoria jurídica quanto ao veto parcial apresentado pelo prefeito ao PL 02/2023, aprovado pela Câmara Municipal de Alto Paraíso de Goiás. Contudo, é importante esclarecer sobre a natureza opinativa do parecer jurídico, ao qual não vincula a manifestação e convicção dos membros dessa Casa Legislativa, assegurada a soberania do plenário. Salvo melhor entendimento, é o parecer Alto Paraíso, 6 de abril de 2023, assinada Sara Grace Nery Almeida de Carvalho, OAB-DF, número 38811, OAB-GO, 42426-A. Bom, senhor presidente, aí está o veto e o parecer
foi lido, que é o parecer jurídico da nossa assessoria. Quero saber se tem algum vereador que gostaria de falar a respeito do veto. Vereador Marconei com a palavra. Boa noite novamente, né? Gostaria só de reler uma partezinha aqui desse parecer que diz o seguinte: no parecer jurídico, inclusive acho que esse parecer ele poderia ter vindo até quando veio o projeto. Algumas partes aqui referem-se ao projeto, não somente à emenda. Tem uma parte que diz o seguinte: é inconstitucional a submissão prévia ao Poder Legislativo de autorização para convênio. Então, não é inconstitucional a emenda. A emenda, no início do parecer, foi dito que ela é perfeitamente constitucional, porque não trata nem de aumento de despesa e nem de matéria diversa do projeto. Então, fora isso, o vereador ele tem autonomia para estabelecer as emendas. O que diz o parecer é que a própria submissão prévia do projeto à Câmara é inconstitucional. E isso não estava no parecer do projeto. Isso aqui é uma informação nova que a gente não sabia. Então, o que foi dito antes é que quando o Executivo quiser fazer essa submissão, ele pode. Mas aqui já está dizendo que é inconstitucional a submissão prévia, ou seja, antes de ser feito o convênio. Essa parte aqui que eu fiquei bem confuso agora. Outra questão é que quando o prefeito opta por mandar para a Câmara um projeto pedindo essa autorização legislativa, ele pede a opinião da Câmara acerca da matéria. Então, quando vem um veto, quer dizer o quê? Eu quero a sua opinião, mas se ela for igual à minha. Se ela não for igual, não quero mais. Foi o que eu entendi com esse veto. Então, essa questão já foi passada aqui na votação, e a maioria dos vereadores optaram pela aprovação desse artigo. Então, agora a gente está avaliando aqui se mantém essa opinião prévia, ou se acata esse veto. Eu já deixo aqui a declaração que eu sou contrário à manutenção desse veto, embora a votação seja... não é votação aberta, é votação secreta, mas já deixo aqui meu repúdio e a contrariedade à manutenção do veto. Bom, a palavra está com o vereador Eliomar. Não, a votação vai ser aberta. A lei proíbe votação secreta, vereador. Então, a lei maior proíbe, então ela é obrigada a ser aberta. E segundo, assim, discordo em parte com o colega Marconei, vereador Marconei, até porque em nenhum momento foi entendido que há inconstitucionalidade em mandar a matéria para a Câmara. Não, é opinativo. O prefeito, se tiver essa opção de mandar a matéria sobre convênios, ele pode ou não mandar. Isso é opinativo, isso aí não tem nenhuma restrição quanto a isso. E não tem necessidade, mas também não faz com que se torne inconstitucional mandar o projeto, não. Agora, é inconstitucional a emenda, sim. Eu até achei no início, quando a nossa primeira reunião para discutir sobre essa emenda, eu fui favorável, porque eu achei que a emenda do vereador Marconei é muito boa. Ela quer garantir que a gente tenha mais condição de fiscalizar, não tenho dúvida quanto a isso. Então, tanto que eu fui um dos vereadores no início que fui favorável. Depois eu fui me ater aos fatos e fui ver com mais calma e analisar, vereadores, que realmente é inconstitucional. Nós estamos tentando usurpar um direito do prefeito. Isso não pode ser feito. A Câmara não tem esse poder, sabe? A partir do momento que você estipula que o prefeito, para fazer um convênio, a Câmara estipula, tem que ser de tantos meses e só pode renovar se a Câmara autorizar a renovar, você está usurpando um poder que compete ao chefe do Executivo. Isso é crime, isso é inconstitucional. E tanto que foi dito nos dois pareceres que vieram, tanto no parecer que veio do Executivo para a Câmara, que foi o parecer feito pela Procuradoria Municipal ou pelos advogados, não sei quem fez na Prefeitura, deixou bem claro que é inconstitucional, e o parecer isento, que isso é isento,
da nossa assessora jurídica da Câmara também, deixou claro que é inconstitucional. Eu gostaria muito, estou sendo aqui, não estou sendo hipócrita não, eu gostaria muito que não fosse inconstitucional para que a gente pudesse aprovar essa emenda assim. Porque eu sei qual foi a intenção do vereador, foi excelente a intenção dele de fazer com que tivesse uma abrangência maior para que nós pudéssemos fiscalizar. Mas, diante da situação de inconstitucionalidade, a gente bater na mesma tecla e querer aprovar uma emenda que já foi vetada, com parecer jurídico vindo da Prefeitura dizendo que foi vetada porque é inconstitucional. Nós não quisemos ouvir uma outra opinião. Pedimos, através do nosso presidente, foi pedido um parecer jurídico da nossa assessora jurídica, que é isenta, que ela vai falar o que ela realmente pensa como advogada e o que a lei determina para que ela nos diga. E ela, lendo e avaliando tudo isso, ela reafirmou aí que é inconstitucional. Então nós vamos bater na tecla diante de 2 pareceres jurídicos dizendo que é inconstitucional, mesmo assim nós vamos querer manter isso no projeto, aí é dar morro na ponta de faca, né? Mais algum vereador gostaria de falar? Vereador Agenor com a palavra. Boa noite, vereadoras, vereadores, Paulo Sérgio, nosso grande amigo, Cris, todos os funcionários da casa, os ouvintes da Paraíso FM. Pois eu mantenho a minha posição, eu vou continuar dando murro em ponta de faca, vereador, porque quando um projeto vem para dividir responsabilidade com o vereador, ele tem que, no mínimo, cumprir com o que é determinado pela casa. Então, eu vou continuar dando esse murro em ponta de faca tranquilo, porque é como se fosse uma transferência de responsabilidade. Porque o prefeito ele tem total prerrogativa para ir lá só fazer via decreto e fazer o convênio sem precisar mandar para casa. A partir do momento que ele manda para essa casa legislativa um projeto que ele não tem necessidade nenhuma, ele tem que cumprir o que a casa determina. Obrigado, presidente. Mais alguma vereadora? Helena com a palavra. Senhor presidente, eu também faço parte dessa comissão de educação e esse relatório é da comissão de educação e eu quero dizer que eu respeito o entendimento jurídico, né, mas, apesar da redação, o intuito não é autorização, propriamente dita, né, e sim para que o prazo desse convênio específico. Como sabendo desde o início, é dispensável a autorização do prefeito, ele tem a prerrogativa. O Poder Executivo poderia firmar o convênio sem autorização expressa dessa casa. Isso é cabível. Né? A gente sabe bem disso. Então, essa disposição que a Comissão de Educação incluiu e simplesmente no intuito de nossa opinião dar a respeito sobre o convênio. Chegou até a necessidade das nossas crianças. Nós somos chamados ali na Secretaria de Educação e nós vimos ali a agonia ali da nossa coordenadora, todos nós participamos ali, o que ela ia fazer com aqueles alunos ali, como que ia fazer, como que o município ia fazer com 95 alunos sem, né, ter para onde ir. Né? Então, eu acho que nós ficamos assim, todo mundo, todos os vereadores, né, preocupados. Mas nós entendemos que não pode ficar um prazo indefinido. Nós entendemos que também não pode só depender de convênio. É obrigação do município. Essa responsabilidade é do município. A intenção dessa emenda é que o prefeito se atenta para isso, porque o município não pode ficar só dependendo de convênios para resolver a questão, principalmente da educação. É notável e visível, eu sou prova disso, a instituição é muito respeitada, é a instituição que atende, que sempre atendeu o município, ela sempre teve disposição. E se um dia essa instituição não poderá mais atender o município? Então, é dever do prefeito, sim, a responsabilidade é do poder público. Né? Quando propomos essa emenda, não foi para afrontar e nem para usurpar, como está na mensagem do veto. Né?
O que queremos é dar a nossa opinião sobre esse convênio também, já que ele veio para essa casa. Então, afinal de contas, foi para isso que ele veio. Então, assim, talvez o entendimento de uns de uma forma e de outra é dessa forma. Então, o meu entendimento como comissão de educação foi esse entendimento. Então, eu quero deixar bem claro que eu também sou o contrário a esse veto. Mais algum vereador gostaria de usar a palavra? Vereador Eliomar com a palavra. Eu gostaria só de ainda, antes da votação, senhor presidente, dizer que o que vem o que está em pauta agora não é a questão da emenda ser boa ou ruim, dela ser constitucional. E ela é inconstitucional. Esse é o X da questão. Ela é inconstitucional, está escrito nos 2 pareceres jurídicos, tanto da assessoria jurídica da Câmara, quanto da assessoria jurídica da Prefeitura. É uma emenda que é inconstitucional. E outra coisa que foi mencionada pela colega Helena, que não é o prefeito pode fazer o convênio sem mandar para a Câmara. Realmente pode, mas a partir do momento que essa Câmara aprovar uma lei dizendo que tem que ser 12 meses, aí ele não pode mais, porque ele tem que seguir a lei se ele quiser fazer. Entendeu? Então, a partir do momento que nós aprovarmos essa lei, nós estamos tolindo um direito que é do prefeito. Por isso é inconstitucional. Entendeu? Porque o prefeito tem a prerrogativa de fazer os convênios. E ele tem a prerrogativa de determinar prazos. Cabe ao Legislativo fiscalizar se os prazos estão sendo cumpridos, se as metas estão sendo alcançadas e aí sim fazer suas cobranças. Não cabe ao Legislativo determinar prazos de convênio. Isso é uma atribuição exclusiva do prefeito. E nós estamos querendo tirar isso dele. Então aqui não está em pauta se a emenda é boa ou ruim. Ela é boa, mas é inconstitucional. Está em pauta é isso, ela vai chegar ali na frente, ela vai ser derrubada de novo. Porque a partir do momento que entrar com ação, vai derrubar, porque nós estamos usurpando um direito que é do prefeito, isso é muito claro. E está no parecer jurídico de 2 advogados, não sei se 2 ou mais, né, porque a doutora Sara provavelmente não faz sozinha, os advogados da prefeitura provavelmente não é só um que faz também. Então nós temos pareceres de equipes de advogados dizendo, é inconstitucional. E mesmo assim a gente vai abraçar uma causa sabendo que é inconstitucional. A emenda é boa, mas é inconstitucional, só isso, gente. Tem mais algum vereador? Vereador Marconei. Gostaria só de... Encontrei aqui a parte que eu estava precisando ler da leitura, né? Foi dito que não está no texto que essa iniciativa é inconstitucional. Vou ler do jeito que está aqui. É inconstitucional por violar o princípio da separação de poderes, a submissão prévia ao Poder Legislativo Estadual para aprovação dos instrumentos de cooperação firmados pelos órgãos componentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, aqui está dizendo claramente que é inconstitucional submissão prévia ao Poder Legislativo. Caso venha a ser derrubada o artigo, né, provavelmente a lei também seria. Posso? Você me permite Senhor presidente, pela ordem. Eu vi que já teve aí réplica, espero que não tenha mais tréplica, até porque eu tenho que falar. Espero que o senhor siga... O senhor não pediu a palavra, aí esse tinha pedido, aí por isso que eu não tinha passado. Então, mas é permitido réplica e tréplica antes do vereador... Porque eu tinha perguntado se algum vereador queria, aí já tinha levantado antes do senhor levantar. Sim, mas o senhor, eu ia levantar, o senhor passou a palavra para eles. Pois é, mas se você tivesse levantado, tinha te passado então, mas a palavra. O regimento permite essa réplica e agora passar novamente sem um vereador... Não é passar novamente, eu não autorizei passar para ele. Ah, então eu posso falar agora? Pode, mas o senhor quando escreveu, ele já tinha falado, entendeu? Então, mas o meu questionamento não é nem esse, é porque passou a palavra novamente para os vereadores, né, e eu não tive ainda o direito de iniciar a minha fala. Então, eu vejo vereador, o senhor, eu perguntei se algum vereador queria falar, mas só que antes do senhor levantar a palavra, ele já tinha pedido, é por isso que senão eu tinha passado para o senhor primeiro. Não, sim, eu entendi isso aí, só que assim, eu vejo que no regimento não diz que pode passar réplica e tréplica, igual estão pedindo agora, sem antes o vereador se manifestar. Então, e a réplica é permitido? Mas eu ia levantar, só passou. Não, se tivesse levantado a mão, vereador, eu tinha concedido para o senhor e não tinha concedido a eles. Posso usar agora então? Agora sim, a palavra está com o senhor. Obrigado, só esclarecer essa questão. Presidente, embora eu não faça parte das comissões que
discutir esse projeto, de justiça e redação, a de educação também, mas eu acompanhei todo o início que se deu com relação a esse projeto de lei. Tanto as visitas na Secretaria de Educação, quanto a visita até mesmo à própria instituição Paulo de Tarso, entendendo a necessidade e a gravidade que se deu em razão do fechamento dessa instituição, que hoje abriga mais de 90 alunos aqui na nossa cidade. Eu fico pensando, imagina se não tivesse essa instituição aqui na cidade. Realmente ia gerar um caos muito grande. E só com relação à parte do vereador Eliomar, no qual ele cita que 12 meses, que a Câmara está estipulando o prazo, e precisa de uma outra autorização legislativa se for renovar esse mesmo convênio. Mas veja bem, se o prefeito entender que depois, passados os prazos de 12 meses, entender que não precisa de uma autorização legislativa, é prerrogativa dele firmar um convênio diretamente com a instituição. Não precisa voltar o pedido aqui para essa casa. Mais uma vez, não precisa de autorização legislativa para firmar convênio aqui no município. Se o prefeito entender que a emenda é inconstitucional e se realmente lá na frente o projeto ele for derrubado, ele pode simplesmente fazer o convênio diretamente com a instituição. Não precisa de autorização aqui dessa casa. O projeto veio exatamente para colher informações, colher subsídios, para que se possa melhorar, para que os vereadores tenham a prerrogativa, sim, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é permitido fazer emendas desde que não aumente despesa. Então, acredito que irei, sim, contra esse veto, e inclusive achei uma falta de respeito com essa casa, porque quando se iniciou a tratativa para fazer o convênio, chamou os vereadores. Quando foi identificado essa falha, em nenhum momento a Câmara foi comunicada, simplesmente enviaram o veto e deixaram os vereadores de lado. Exatamente para expor sem nenhuma necessidade, porque poderia muito bem ser resolvido. Então, acredito que foi uma falta de respeito do Poder Executivo aqui com essa casa, porque quando precisou os vereadores se viram. Aí agora do veto, simplesmente chegou e mandou, porque identificaram que há uma inconstitucionalidade com relação a essa emenda. Então, mais uma vez, não precisa de autorização legislativa para firmar convênio. Se o prefeito entender que esse convênio, existe essa emenda, e se lá na frente derrubar, ele tem a prerrogativa de fazer o convênio diretamente com a instituição Paulo de Tarso, sem precisar de uma autorização legislativa. Então, acredito que essa Casa de Leis ela tem muita responsabilidade. Eu acredito que cada um dos senhores e das senhoras tá com esse intuito aqui dentro. Inclusive, são representantes da nossa população. E eu sou contra totalmente e achei, inclusive, uma falta de respeito com os vereadores aqui dessa casa, o envio desse veto. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereadora Rene, com a palavra. Boa noite novamente a todas as pessoas que nos ouvem, as pessoas presentes aqui nessa casa. Hoje à tarde tive a oportunidade de vir a esta Casa de Leis em uma reunião com a nossa assessora jurídica, a doutora Sara. Vim tratar sobre uma outra matéria que o Mandato Coletivo Permacultural vem estudando junto à população. E perguntei para ela, né, e estudamos juntos, ela me mostrou algumas partes desse parecer jurídico e queria destacar uma, que fala que, em decisão sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já manifestou o entendimento de que o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, desde que não ocorra aumento de despesa e haja estreita pertinência das emendas com objeto do projeto encaminhado ao Legislativo, mesmo que digam respeito à mesma matéria. Então, em nenhum momento a doutora Sara apontou qualquer inconstitucionalidade sobre a emenda em si, sobre o direito de apresentar emendas. Com relação aos prazos, eu acho que é muito importante entender o que os vereadores já falaram antecedentes a mim, que o Executivo ele tem a prerrogativa de fazer o convênio que lhe couber melhor sem a autorização dessa casa, mas já que veio para cá, eu acho muito pertinente a gente está colocando, sim, um prazo para poder ser apreciado mais para frente o andamento desse convênio. E eu acho também nesses 2 anos, né, nesses 12 meses, com a possibilidade de renovar por mais um ano, a Prefeitura também tem a oportunidade de aumentar o número de creches na região. Então, acho que fica muito visível a importância de aumento de creches, porque já não estão sendo suficientes para atender a demanda da nossa população. Então, se a Paulo de Tarso resolve fechar, para onde que vão essas crianças?
Então, além de convênios, também é de importante necessidade do Executivo olhar para essa questão e criar novas creches na nossa cidade. Obrigada, presidente. Mais algum vereador gostaria de falar? Vereador Pastor Marlone. Senhor presidente, eu vou me manifestar quanto todo esse projeto foi discutido, analisado, periciado. Eu não consigo ver que há uma falta de respeito tanto do Executivo para com essa casa e nem dos vereadores para com o Executivo. O que eu percebo é uma prerrogativa e uma soberania tanto do Executivo quanto dos vereadores. O vereador ele tem autonomia de votar livre, ele achando, ele acreditando que ele não está satisfeito com a matéria, ele vota contrário. Isso é uma prerrogativa do vereador, independentemente, é um direito que ele tem, por questão regimental. Por outro lado, o senhor prefeito, o executivo, ele também tem a prerrogativa, como gestor, de não concordar com as emendas, com as modificações quanto às matérias que é enviada do executivo para essa casa. O que eu percebo é que, em análise, os vereadores estão todos corretos quanto à questão de manifestação em fazer as emendas. E o prefeito, na sua autoridade, ele também não está errado, ele tem a prerrogativa e o amparo, por questão das leis, de também vetar, não concordar com as emendas que é proposto por essa casa. Tanto é que não foi por unanimidade a aprovação da matéria, no caso da emenda, né? Significa que houve uma desconcordância em análise. Isso a gente vai encontrar isso no Supremo Tribunal Federal, entre os ministros. Quando não há concordância, nós devemos sair com o impeachment de presidente da República, que praticamente empatou, a presidente desempatar. E a gente entende que são juízes, são pessoas com grande conhecimento, de um grau de conhecimento muito grande. O prefeito está corretíssimo quanto à questão de fazer o veto a essa matéria, essa parte que ele entende que, para ele como gestor, não é importante. Os vereadores que votou a favor, que propôs a emenda, está corretíssimo. E o que é que prevalece? A soberania dessa Casa de Lei, do plenário, a consagração das matérias com emenda ou sem emenda. Eu vou continuar seguindo aqui, não por birra, essa é a verdade. Eu entendo que eu votei contra a matéria, é um direito que eu tenho, mesmo sabendo que poderia, todos os vereadores, já fiz isso em outras gestões, votar com a minha consciência, né? Eu votei a favor, contra, no caso da emenda, vou manter o meu voto, mas entendo que aqui ninguém está desrespeitando ninguém, nem do Legislativo quanto ao Executivo, e nem do Executivo quanto aos vereadores. Essa casa tem sido muito bem respeitada pelo prefeito. Eu acredito que é a prerrogativa, o direito que os vereadores têm de votar. Então, eu acredito que a soberania desse plenário é grande. Individualmente também o vereador tem essa prerrogativa. Tanto é que o vereador pode votar a favor de uma matéria na primeira votação, na segunda votação, eu decidi votar contra. Isso acontece. E você vai questionar? Não, é o direito que o vereador tem quanto isso. Senhor presidente, muito obrigado. Alguém quer? Então, pode. Sim, vereador. Só concluindo, eu gostaria só de ler a última parte do parecer jurídico da nossa assessoria jurídica, né? Que conclui aqui dizendo: desse modo, entende-se que o artigo 5º cria uma subordinação ao Poder Executivo, caso seja verificada a necessidade de prorrogação desse convênio com a Associação Assistencial Paulo de Tarso, o que de fato fere a independência e a harmonia dos poderes. Assim, quanto à proposição do artigo 5º, essa assessoria jurídica entende que, no mérito, trata-se de disposição contrária ao princípio da separação dos poderes, podendo ser considerada inconstitucional, motivo pelo qual opina
pela manutenção do veto do prefeito. Eu quero só deixar claro, claro que eu respeito o direito a voto de cada colega vereador e esse voto é inviolável. Mas eu não concordo quando dizem que o prefeito foi desrespeitoso ao mandar esse veto, não. Eu acho que ele simplesmente teve uma percepção que talvez nós não tivemos de ver que ela é inconstitucional, que essa emenda seria inconstitucional. E como ele detectou essa inconstitucionalidade, ele vetou e encaminhou para a Câmara para nova análise. A nossa assessoria jurídica fez uma análise e concordou com o argumento do prefeito e concordou que realmente é inconstitucional e pediu para que nós mantêssemos o veto. Então essa Câmara derrubando o veto do prefeito está indo contra, não é só o veto do prefeito, está indo contra o parecer e a nossa assessora jurídica. Então, assim, se nós não confiamos no que diz nossa assessora jurídica, talvez seja um caso de repensar, né? Porque se nós mandamos uma assessoria jurídica para que ela faça um relatório jurídico e nos mande com a convicção, para que a gente tenha convicção ao votar, eu acho que ela deixou o parecer dela bem claro aqui, que é inconstitucional e que a opção dela é que seja mantido o veto do prefeito para que não seja ferida a independência e a harmonia dos poderes. E essa separação ela é obrigada a existir por lei. E, nesse caso, a Câmara está interferindo. São as minhas palavras, presidente. Bom, então, todos já falaram, né? Como vota o vereador Genô? Contra o veto. Vereador Marconei. Contra o veto. Vereador Pastor Marlone. A favor do veto, presidente. Vereador Eliomar. A favor de manter o veto, presidente. Vereador Gugu. A favor do veto, presidente. Vereadora Rene. Contra o veto. Vereadora Helena. Contra o veto. Vereador Andrezinho. Contra o veto. Bom, então, teve 3 votos a favor do veto e 5 votos contrários ao veto, né? Derrubando o veto. Então, é maioria simples, né? Então, a absoluta é 5 votos. Então, alcançou e derrubou o veto do prefeito. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário PL 01/2023, de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a qualificação de entidade como organizações sociais e da outras providências. Quero pedir o vice-presidente que faça a leitura da emenda do projeto. Vereadores e ouvintes, o projeto de lei 01/2023 que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, contrato de gestão e da outras providências, e como ele já foi discutido na sessão de ontem e votado os pareceres das emendas, os vereadores querem que leia o projeto todo ou dispensa a leitura dele todo? Esse projeto que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e da outras providências, OS. Então dispensa a licitação dele todo, né? Então então só para conhecimento dos nossos ouvintes, esse projeto está na sua segunda apreciação e votação, né? E na sessão de ontem foram votados e aprovados os pareceres da Comissão de Justiça e Redação com todas as emendas apresentadas, né? Foi aprovada a Comissão de Justiça e Orçamento, de Finanças e Orçamento, e também foi aprovado o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Está em pauta para a segunda apreciação e votação, e o presidente João Vitor vai coordenar aí para a gente. Algum vereador gostaria de falar a respeito do projeto? Não tem como voto o vereador Andrezinho. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereadora Rene. A favor. Vereador Gugu. A favor. Vereador Eliomar. A favor, presidente. Vereador Pastor Marlone. A favor, senhor presidente. Vereador Marconei. A favor. Vereador Genô. A favor. Bom, o projeto foi aprovado na sua segunda votação, né, por unanimidade dos vereadores presentes. Fase das explicações pessoais. Algum vereador gostaria de usar? Bom, tribuna livre não temos. Bom, em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrado essa sessão, convocando já a abertura da sessão extraordinária,
Quero pedir o vereador pastor Marlon que faça a leitura de um texto bíblico. Senhor presidente, é o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no seu devido tempo dá os seus frutos, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerão. Amém. Então, ordem do dia da sessão extraordinária. Terceira e última discussão e votação do PL abaixo relacionado. Projeto de lei ordinário 01/2023 de iniciativa do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a qualificação de entidade como organizações social e da outras providências. Algum vereador gostaria de falar a respeito do projeto? Vereador Marconei com a palavra. Acabei de esquecendo de falar isso na sessão anterior, que eu tinha programado. Por que não o Executivo não fez simplesmente um convênio, né, com a associação, com a organização, para estabelecer essa terceirização, digamos assim, do serviço? Porque existem diferenças entre o contrato de gestão, que é o que trata esse projeto, e o convênio. Uma delas é a necessidade de chamamento público. Então, de acordo com a lei federal, nesse processo de contrato de gestão precisa ter um chamamento público para que várias empresas participem, né, e aquela que melhor for atender a demanda ganhe o processo. Além disso, também poderá ser feita a cessão de todos os funcionários do quadro do Executivo, né, o que também não acontece no convênio. Então, por isso, a importância de aprovar esse projeto aqui na Câmara. Mais algum vereador? Como vota o vereador Genô? A favor. Vereador Marconei. A favor. Vereador Pastor Marlone. A favor, presidente. Vereador Eliomar. A favor, presidente. Vereador Gugu. A favor, presidente. Vereadora Rene. A favor. Vereadora Helena. A favor. Vereador Andrezinho. A favor. Bom, então o PL 01/2023 foi aprovado na sua terceira e última votação. Encerramento da sessão extraordinária. Em nome de Deus e do povo de Alto Paraíso, eu declaro encerrado. A próxima sessão ordinária vai ser dia 24 de abril, horário regimental de 20 horas. Todos vão com Deus.